Olá, maternal! A professora Carol estará lendo uma história hoje para finalizarmos a semana. E a história chama As Aventuras de Pedro Coelho, de Beatrix Potter. Era uma vez 4 coelhinhos. Eles se chamavam Flocos, Flux, Rabo de Algodão e Pedro. Viviam com a mãe num banco de areia, debaixo das raízes de uma enorme figueira. Certa manhã, a velha senhora Josefina Coelho alertou: "Bem, meus queridos, vocês podem passear pelos campos ou dar uma volta na estrada, mas não entrem na horta do senhor Severino. O pai de vocês sofreu um acidente lá. A senhora Severina o transformou em recheio de torta." "Podem ir agora, mas sem travessuras. Eu preciso sair." Então a senhora Coelho apanhou sua cesta e sua sombrinha e cruzou o bosque em direção à padaria. Comprou um pão preto e 5 rosquinhas de groselha. Flocos, Flux e Rabo de Algodão, que eram bons coelhinhos, foram para a estrada colher amoras. Mas Pedro, que era muito levado, correu direto para a horta do senhor Severino e espremeu-se por baixo do portão. Primeiro ele comeu umas alfaces e algumas vagens, depois uns rabanetes. Então, como ficou meio enjoado, resolveu procurar um pouquinho de salsa. Mas passando o canteiro de pepinos, quem ele encontrou? O senhor Severino em pessoa. O senhor Severino estava ajoelhado plantando uns repolhinhos. Ele deu um salto e saiu correndo atrás de Pedro, balançando o ancinho e gritando: "Pega, ladrão!" Pedro estava morrendo de medo. Ele corria por todos os cantos da horta, porque havia esquecido o caminho de volta até o portão. Entre os repolhos, ele perdeu um pé de sapatinhos. O outro ele perdeu entre as batatas. Depois de perdê-los, começou a correr usando as 4 patas e ficou muito mais rápido. Acho até que teria escapado se, infelizmente, não tivesse ficado preso numa rede do canteiro de groselhas, onde os botões de sua jaqueta se engancharam. Era uma jaqueta azul, com botões de metal novinha em folha. Pedro concluiu que estava perdido e chorou de dar dó. Uns pardais camaradas ouviram seus soluços. Voaram até ele numa grande agitação e imploraram para que ele não desistisse de fugir. O senhor Severino apareceu com uma peneira. Ele pretendia jogá-la sobre Pedro, que conseguiu se esquivar bem na hora, deixando sua jaqueta para trás. Ele correu para o depósito de ferramentas e pulou para dentro do regador. Seria um esconderijo perfeito, se não estivesse tão cheio de água. O senhor Severino tinha certeza de que Pedro havia se escondido no depósito de ferramenta, talvez debaixo de algum vaso de flores. Começou a desvirá-los cuidadosamente, olhando embaixo de cada um. Dali a pouco, Pedro espirrou: "Atchim!" Num segundo, o senhor Severino estava atrás dele. O senhor Severino tentou pisotear o coelhinho, que saltou pela janela derrubando 3 vasos de flores. A janela era pequena demais para o senhor Severino, que também já estava cansado de correr atrás de Pedro. Então ele decidiu voltar para o seu trabalho. Pedro sentou-se para descansar. Estava sem fôlego.
e tremendo de medo. Além disso, não tinha a menor ideia do caminho que deveria seguir. Como se não bastasse, estava todo molhado porque havia se enfiado naquele regador. Pouco depois, Pedro começou a perambular pela horta, dando uns pulinhos, sem muito entusiasmo e olhando para todos os lados. Ele encontrou uma porta no muro, mas ela estava trancada e a fresta embaixo era estreita demais para um coelhinho gordinho passar. Uma velha camundonga passava correndo de um lado para o outro pela soleira da porta, carregando ervilhas e feijões para sua família no bosque. Pedro perguntou qual era o caminho para o portão, mas a camundonga tinha uma ervilha tão grande na boca que nem conseguia responder. Ela só balançou a cabeça para dizer que não sabia. Pedro começou a chorar. Então ele tentou achar o caminho cruzando a horta, mas foi ficando cada vez mais perdido. Dali a pouco chegou ao laguinho onde o senhor Severino enchia seus regadores. Uma gata branca observava os peixinhos dourados. Ela estava sentada, imóvel como uma estátua, mas de vez em quando a ponta de sua cauda balançava. Pedro achou que era melhor ir embora, sem falar com ela. Seu primo Coelhinho Benjamim já havia contado para ele algumas histórias sobre gatos. Então ele deu a volta na direção do depósito de ferramentas, mas de repente, ali pertinho, escutou o ruído de uma enxada raspando o solo. Ele se escondeu entre os arbustos. Mas um tempo depois, como nada acontecia, saiu do esconderijo e subiu num carrinho de mão para dar uma espiada. A primeira coisa que viu foi o senhor Severino escavando a terra perto das cebolas. Ele estava de costas para Pedro e o portão estava logo ali depois dele. Pedro desceu silenciosamente do carrinho e começou a correr o mais rápido que podia por uma trilha atrás de uns arbustos carregados de groselhas. O senhor Severino viu quando Pedro fez a curva, mas Pedro nem deu bola, passou por baixo do portão e, finalmente, se viu a salvo no bosque do lado de fora da horta. O senhor Severino pendurou a jaqueta e os sapatos de Pedro numa vara, fazendo um espantalho para afugentar os pássaros. Pedro não parou de correr um só minuto, nem olhou para trás uma única vez, até chegar em casa na grande figueira. Estava tão cansado que se esticou na areia macia e limpinha do chão da toca e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela ficou se perguntando o que ele tinha feito com suas roupas. Era a segunda jaquetinha e o segundo par de sapatos que Pedro perdia em 15 dias. Lamento dizer que Pedro não passou muito bem naquela noite. Sua mãe o colocou na cama, fez um chá de camomila e deu para ele uma colherada antes de dormir. Já Flocos, Flux e Rabo de Algodão se deliciaram com pão, leite e amoras na hora do jantar. E fim da história. Um grande abraço a todos.